Aqueles que já fizeram, já estão com dúvidas ou o projeto bastante adiantado do fresamento, poderão compartilhar para eu validar o projeto. O site já está com o link aberto para o recebimento do projeto fresamento. Projeto peça torneamento, se alguém tiver alguma pendência, só 17 entregaram, né? Muitos alunos aí, acho que desistiram do semestre, da disciplina, enfim. Creio que todos enviaram, né? Se tiver alguém aí que não tem enviado, inclusive aqueles que enviaram com atraso, né? Eu aceitei, e a partir aqui do Danilo, Lucas, Bárbaras e outros, né, simplesmente não estão participando das atividades e não enviaram o projeto. Então, voltando àqueles que estão, de fato, participando das atividades da disciplina, eu gostaria de dar continuidade às atividades do projeto da peça de fresamento. Então, vamos lá. Os que quiserem compartilhar o seu projeto, os que quiserem apresentar a simulação, por favor, aí, se manifestem. Estou no aguardo, tá? Me chamem, aqueles que quiserem passar pelo crivo da validação do código G da vela ou do projeto do fresamento. Vou desativar meu microfone aqui e câmera. Aqueles que quiserem, por favor, me chamem aí para que eu possa auxiliá-los e validar o projeto de vocês. Qualquer dúvida com relação às features, né, os elementos geométricos da peça de fresamento, por favor, entre em contato aí. Bem, Tiago aí, diga, Tiago. Eu te mostrei meu desenho de fresamento na aula passada, aí você recomendou lá umas mudanças e eu fiz elas. Aí eu queria mostrar aqui. Vamos lá. Acho que... Tá dando para ver? Só aumenta, né? Você tinha pedido para botar mais cavidade e aumentar aqui o... Bem, então, me dá o controle, tá? Sempre que a gente faz o projeto de uma peça, já tem alguns pré-requisitos, como dimensão de ferramenta, vocês têm que gerar a geometria da peça de vocês compatível com a ferramenta que vocês têm. Eu te mandei aí a solicitação do mouse. Eu acho que eu já permiti, não? Já? Tá mexendo aí? Ah, né? Tá, apareceu na cabeça aqui. Bem, por exemplo, imagina aqui que a minha cabeça é a ferramenta. Tá vendo? A ferramenta tem 3,5 milímetros. Então, esse tipo de geometria você nunca vai conseguir usinar, né? Essa cavidade aqui. Se fosse o contorno, ficaria até difícil também, porque o ângulo aqui é muito fechado e a ferramenta é muito grande. Então, as cavidades que você definir tem que ser compatível, senão você vai usinar outra coisa que é diferente do seu projeto. Por exemplo, vamos supor que a minha cabeça aqui, né, tenha 3,5 milímetros. Como é que você vai fazer essas pontas aqui que você está definindo? Está vendo esses ângulos aqui? Então, você tem que imaginar que com essa ferramenta não vai ser possível fazer essa cavidade. Você vai fazer outra coisa na hora que você fizer com que essa ferramenta se desloque dentro dessa região interna que é a sua cavidade. Então, você tem que projetar a sua cavidade em conformidade com o seu
a sua ferramenta de 3,5. Então, você tem que identificar a movimentação da ferramenta manualmente, como eu estou fazendo aqui, para ver se aquela ferramenta consegue chegar próximo desses ângulos bastante fechados aqui. Então, a ferramenta não consegue entrar aqui, tá vendo? A ferramenta vai chegar aqui, ó, vai fazer isso aqui e vai gerar uma outra superfície. Então, você tem que projetar a superfície levando em conta as dimensões da ferramenta. Você tem que prever esses ângulos aqui. Na realidade, tem que ser raios de arredondamento bem amplos, né? Bem largos, para que a ferramenta, de fato, consiga entrar dentro dessas regiões. Então, você tem que lembrar que a ferramenta tem um diâmetro de 3,5, então ela nunca vai conseguir chegar nessa ponta. Como é que a ferramenta vai chegar nessa ponta aí? Né? Outra coisa que vocês têm que lembrar, normalmente, numa peça usinada, nós não fazemos, né, a não ser que seja um requisito muito forte da peça, peças com geometrias de ponta. Sempre tem um raio de arredondamento, tem um chanfro, tem algum tipo de arredondamento em termos de raio. Então, você sempre tem que deixar compatível o seu desenho com a sua ferramenta. Não é simplesmente desenhar, é desenhar para ser possível de ser fabricada com aquela ferramenta. Né? Então, a ferramenta é 3,5. Toda a geometria tem que estar compatível com 3,5. Então, você tem que sempre imaginar que a sua superfície, que o seu contorno, com a sua cavidade, vai ter compatibilidade com a dimensão da ferramenta. A mesma coisa aqui, ó. Imagina você passando a ferramenta, fazendo esse rasgo aqui, né? Então, 1,75 para cima, e esse outro vai fazer 1,75 também. Então, isso aqui não vai ser gerado, vai ficar um rasgo, e como o material é de MDF, né, tem uma película de revestimento de fórmica, a fórmica vai soltar se fosse usinar a peça. Aí você ia matar o acabamento da peça. Então, não é simplesmente desenhar, é desenhar para manufaturabilidade. Vocês têm que entender isso, né? Infelizmente, aí alguém está falhando na formação de vocês, porque esses conceitos triviais, né, básicos, de tecnologia mecânica, tecnologia de fabricação e de projeto, vocês não estão absorvendo isso durante o curso. Então, vocês já fizeram uma disciplina de projeto, a pessoa que está ensinando como projetar, como ler um desenho, como cotar, como colocar tolerância geométrica, dimensional, ela tem que, né, mostrar para vocês estão projetando na visão de projeto, que depois vai virar uma visão de fabricação, que vai virar uma visão de montagem, que vai virar uma visão de manutenibilidade. Então, isso aí é o DFX que a gente chama, né? Design para alguma coisa. Então, você não pode projetar unicamente olhando para o seu umbigo de projetista e esquecendo que depois esse seu projeto vai ter que ser analisado por alguém de processo de fabricação e vai ter que ser feito um planejamento de processo. Depois, alguém vai ter que fazer a parte de inspeção e medição da peça. Depois, alguém vai ter que fazer a montagem desse seu componente, dessa peça, com outras peças que vão gerar um sistema, um subsistema ou um produto qualquer. Então, essa visão, né, vocês têm que ter como estudante, tá? Senão fica complicado, né? Então, eu tento aqui, nessas atividades de laboratório, fazer com que esta visão que a gente chama de engenharia simultânea, ela esteja presente na visão de vocês. Então, vocês, como projetistas, têm que ter uma visão de fabricação, de inspeção, de montagem. No caso da nossa disciplina, a gente tem que ter a visão de fabricação e a visão de inspeção, já que a gente vai fazer análise de capabilidade e análise de tolerância geométrica e dimensional. Então, para isso, a peça tem que ter necessariamente esta visão, né, associada a este projeto simultâneo, né, que a gente chama de engenharia simultânea, onde todas as visões têm que estar aqui. Senão o cara que vai fabricar isso, usando a ferramenta de 3,5 milímetros, ele vai avisar para o projetista
que não dá para fabricar. Essas features, esses elementos geométricos que foram projetados, não conseguem ser fabricados, né, porque não tem ferramental, não tem recursos ativos de fabricação que permita essa fabricação, que é o nosso caso. Então, a gente já colocou como restrição a geometria. Então, toda a movimentação, todas as estratégias de remoção de material têm que estar associadas com as restrições geométricas da nossa ferramenta. Nossa ferramenta é uma fresa de topo de 3,5 milímetros. Então, toda a geometria que vocês vão conceber para a peça tem que levar em conta isso. Então, toda estratégia de movimentação que você fizer, você não pode fazer uma estratégia de movimentação, né, que é incompatível com uma estratégia de movimentação que vai vir logo a seguir, né, como essas duas que eu demonstrei aqui. Por quê? Porque você tem aqui 3,5 milímetros de raio e essa largura, né, entre essas duas retas inclinadas aqui, elas estão muito próximas do limite, né? Como nós estamos trabalhando aí com um material muito mole, né, que é o MDF, então uma movimentação vai destruir a outra movimentação. Então eu vou ficar com pouquíssimo material entre uma remoção e a outra remoção, e esse material vai soltar da peça. Esses poucos milímetros que vocês deixaram ali, 1 milímetro, 1,5 milímetros, né? O MDF, ele não consegue ter resistência, ele vai soltar. Aí a sua peça vai ficar com um acabamento terrível, né? Então, aquele negócio, né, o Thiago, né? Então, dentro disso que eu estou falando, né, dessas recomendações que eu estou dando, você tem que pegar cada uma dessas suas features, né? Por exemplo, a gente não projeta, vocês são na visão aqui de projetista, tá? Não é simplesmente vir aqui e fazer um negócio quadrado, né, perpendicular. Por quê? Porque a ferramenta já tem 3,5 milímetros de diâmetro. Então, ela nunca vai fazer um canto vivo como esse, ainda mais como uma cavidade. Se fosse ainda contorno, até fica próximo. Mas como é uma cavidade, não tem jeito, né? Porque na hora que o cara entrar aqui dentro, ó, na cabecinha aqui, entrar aqui dentro, não tem mais canto vivo. Bem, se não tem canto vivo, e eu projetei um canto vivo, e esse é meu requisito de projeto, eu vou ter que reprovar a peça, né? Por quê? Porque a feature não consegue ser fabricada. Então, para isso, a gente tem que ajustar o nosso projeto às restrições de ferramental. E a principal restrição de ferramental é o diâmetro de 3,5 milímetros da nossa peça. Então, tem que ver essas questões, tá? E as cavidades, né? Tem que lembrar que vai ter sempre um raio de arredondamento, que é o próprio raio da ferramenta, né? Então, você já tem que prever esse tipo de ocorrência, porque o seu projeto não vai ser igual àquilo que você vai fabricar, né? Deu para entender aí todas as restrições do seu desenho? Então, elas estão associadas às cavidades, né? As dimensões aqui e os ângulos estão muito fechados, a ferramenta não vai conseguir entrar aqui dentro, né? Então, o principal problema é a cavidade. Então, a cavidade, a ferramenta tem que conseguir entrar dentro da cavidade. O contorno, né? Você tem que lembrar que uma geometria que você está construindo aqui não pode destruir ou interferir numa outra geometria que está próxima a essa geometria que você construiu anteriormente. Então, você veio aqui com a ferramenta, fez todo esse contorno, pá, aí depois saiu daqui, fez isso aqui, é a mesma coisa, tá? Como é que essa ferramenta vai fazer isso aqui? Se ela vai tirar 3,5 aqui, depois vai tirar... Não vai fazer essa geometria que você está fazendo aqui, né? Se tem esse cara aqui, ó. Isso aqui faz parte, né? Que mistura aí, né? Mas parece que é uma linha do seu projeto. Então, isso aqui não vai ser feito. Então, ao invés de você fazer côncavo, você teria que fazer, talvez, convexo. Por quê? Porque a geometria é incompatível com essa ferramenta
né? Por quê? Porque um movimento vai destruir o outro movimento. Então, nunca vai ter essa curvinha, porque está muito próximo. A ferramenta tem um diâmetro de 3,5. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, todos esses rasgos paralelos você não vai conseguir fazer, né? Por quê? Porque você vai destruir, né, a geometria que você construiu anteriormente, porque está muito no limite. Então, tem que aumentar essas distâncias. Em vez de você colocar uma linha aqui, 2 linhas, 3 linhas, você aumenta esse sujeito aqui, né? E coloca um espaçamento, uma linha aqui, outra linha aqui embaixo, enfim, para não ficar tão próximo, porque se ficar tão próximo, uma destrói a outra. Né? Então, isso aí são boas práticas, né, de usinagem, na visão do projetista que está olhando a visão de usinagem e que, infelizmente, vocês não estão fazendo dessa forma. Como vocês estão aprendendo a disciplina, então eu estou salientando para a gente fazer correto. Ah, eu poderia deixar, não, faz desse jeito aí, tá legal. Não tá legal. Por quê? Porque o conceito está errado. Vocês estão aprendendo errado. Alguém está falhando na formação de vocês. E eu não posso ser conivente com um equívoco na formação e na visão de projeto, de fabricação, inspeção e montagem. Então, algum professor no meio do caminho, aí, pelo menos 2 nessa cadeia, que não estão formando vocês de uma forma correta, porque não é o primeiro aluno que já me apresentou coisas desta natureza, ou seja, um elemento geométrico de projeto, né, que é incapaz de ser gerado por uma ferramenta em um processo de usinagem. Então, existe uma incompatibilidade de visão de projeto e visão de usinagem. Isso aí existia lá na década de 60, tá? Lá na década de 80, quando o projeto era serial. Depois que veio o conceito de projeto simultâneo, isso não pode mais existir. Vocês não podem mais ser formados aqui com uma visão de engenheiro mecânico da década de 60 e da década de 70. Vocês estão sendo formados aqui com uma visão de engenharia simultânea. É o mínimo, né, que a gente espera de um engenheiro, ainda mais um engenheiro mecatrônico, que teoricamente está sendo formado, né, dentro de várias áreas da engenharia, né, várias contribuições. Então, esta visão tem que estar desde o início da formação de vocês, né? E alguém não está formando vocês lá nas disciplinas anteriores com essa visão de engenharia simultânea. Então, quando alguém pedir para vocês, né, fazer um projeto, esse projeto mecânico vai virar um planejamento de processo, vai gerar algum processo de fabricação, né, que vai executar a geração, né, que vai fazer essa peça, e depois alguém vai ter que medir, depois alguém vai ter que montar essa peça, e depois alguém vai usar essa peça. Então, toda essa cadeia tem que estar na visão de vocês desde o nascimento do projeto. Então, isso aí é engenharia simultânea. Então, vocês têm que exercitar aqui a questão da engenharia simultânea. Então, a gente tem que projetar uma peça que seja capaz de ser fabricada com os ativos, com o ferramental, com os consumíveis que nós temos disponíveis no laboratório. Depois nós vamos fazer a medição dessa peça, a inspeção, análise de capabilidade, levantando os erros da máquina, e análise dimensional e análise geométrica associada. Então, para fazer tudo isso, né, é necessário que a nossa visão não seja essa visão que eu estou vendo aí nos projetos que vocês estão me apresentando. Por quê? Porque está sendo um projeto idealizado como se ele não fosse ser materializado através de um processo de fabricação ou de medição. Então, é por isso que a gente tem que adequar todos esses requisitos a todo o ciclo de vida da peça, né? Estamos colocando aí até o uso e manutenção, né, da peça, do componente, do sistema ou subsistema, mas inclusive também aí no descarte, né, com economia circular, de uma forma adequada, né, dependendo do tipo de material e do tipo de produto que a gente está trabalhando. Bem, deu para entender aí, Thiago? Então refaz aí essa visão, tá? Visão de engenharia simultânea, e coloca aí como um objetivo na formação de vocês terem essa visão. Não olhem apenas para o projeto como se fosse um projeto que não fosse executado. É um projeto que vai ser executado. Então, para ele ser executado, essas coisas têm que ser levadas em conta na visão de projeto. Bem, diga, Gustavo. Bem, se o Thiago não tiver nada a
nenhum questionamento aí, nenhuma dúvida, por favor, refaça aí o seu desenho, tá? E submeta de novo aqui para mim. Diga, Gustavo. Não, professor, eu comecei a fazer a parte de programação no treinamento, né? Aí eu fiz um esboço, assim, eu queria ver se a estratégia está certa. Não sei muito Compartilha, né? Tá bom. Bem, começa lá, né? Zera, vai lá no início. Não, já para. Já não pode fazer o que você fez aí no faceamento, né? Você acabou de retirar, porque você fez um comprimento efetivo de corte muito comprido, cara. Eu já falei que não pode fazer isso. Vai lá no início, vai bloco a bloco aí. O faceamento. Faceamento é a última coisa que você tem que fazer. Você fez um faceamento até X0, não pode, né? Tá. Vou chegar ao quarto. Aumenta também a sua peça aí, por favor. Dá um zoom aí. Isso. Vai, continua. Vai ser agora. Pode ir. Isso, vai bloco a bloco aí. Né? Tá vendo? Vai bater, entendeu? Você está em aquele diâmetro lá em torno de 23, né? 22. Só tem 19, a ferramenta real só tem 19 de comprimento, né? Essa aqui? Ela bate na peça, né? Aí é uma simulação, né? Essa ferramenta tem quanto? Esse comprimento efetivo de corte tem mais de 19. Quanto é que tem isso aí? Essa linha preta até a linha preta até a linha laranja. Essa região laranja, a região, qual é o comprimento disso? Tem mais de 20. Não pode, cara. O real, né? Já mencionei para vocês, ele é bem menor do que isso, né? Então você tem que ter um comprimento efetivo de corte, né? Pequeno, tipo 16, 15, né? 20 vai bater, né? Tá muito longo, entendeu? Então você tem que fazer outras estratégias de remoção de material, né? Torneamento longitudinal e deixar o faceamento por último, tá? Entendeu? Continua aí. É a última parte. É assim, mas é que você faz outras geometrias aí. Continua. Vendo? Você fez isso aí, tá vendo? Mas aqui pode, né? Não, aí pode porque tem menos, né? Entendeu? Então você tem que fazer em escadinha, né? Torneamento transversal tipo escadinha. Vai, continua fazendo aí. Bem, aí tem alguns problemas, né? Então, você foi ali, né? Você fez vamos dizer assim, uma interpolação circular, né? Que você foi até x0, z menos 2, tá bom? Aí você parou. Aí, na realidade, você tem que dar aí um G0, né? E até Z5 e colocar a ferramenta em X30, né? Tem que tirar a ferramenta dessa região que você deixou, isso não acabou o processo, né? Tem que fazer estratégia de retração de ferramenta. Não, antes de X30, coloca antes em Z, afasta em Z. Isso, Z5 e depois coloca X30, isso. Bem, agora toca de novo aí, porque eu não vi quantos passos que você deu na sua região de reentrância. Por favor, toca de novo aí. Devagar, senão eu não vejo aqui. Tirando um, seria aqueles dois primeiros. Aí depois eu tirei mais um, porque eu ia só até 22. Aqui eu tirei 2 milímetros. Tirei mais 2 aqui. Você acha que não fez o passe, o último passo, que é perfilamento. Vai, continua aí. Vai fazendo aí. Tirei mais. Aqui nas interpolações.
Lembra que você está movimentando da esquerda para a direita e você tem o zeramento. Na realidade, não é essa ponta da ferramenta, né? Me dá o controle aqui do seu... Estou solicitando aí. Quando você está fazendo as interpolações circulares, você está fazendo a movimentação da minha esquerda para a sua direita aqui, daqui para lá. Então, você está cortando com esse lado da ferramenta. Só que você zerou esse outro lado da ferramenta. Não, mas Então, eu já considerei os 2 milímetros, né? bem, então, se você está considerando aqui a largura da sua ferramenta, então, quando você posiciona, você está posicionando, na realidade, não esta região do lado direito da ferramenta, e sim o lado esquerdo da ferramenta, é isso? Sim, já fiz. Antes que essa aqui, por exemplo, era para ser a mesma distância essa aqui e essa aqui, né? Então eu posiciono a parte da esquerda, já considerando os 2 milímetros. Então você está considerando 2 milímetros para frente, então, na realidade. Sim. É isso? Sim, fiz isso. Tá. Se você estiver fazendo a compensação, tudo bem, continua aí. Essa aqui que fez pelo lado esquerdo eu não considerei, né? Porque já está fazendo do lado certo. Aí é parcialmente que tem corrigindo. Opa. Só que tem um problema. Como você não fez o perfilamento, lembra que a estratégia de usinagem que eu falei para vocês, que é para vocês aprenderem corretamente, né? Senão vocês vão fazer uma peça de planejamento de processo com essa movimentação que você está fazendo, a qualidade da peça vai ser ruim, né? Por quê? Porque para você ter qualidade, para a peça não ficar marcada, você tem que ter continuidade da ferramenta. Então, o passe de acabamento é o passe que você vai dar continuidade da ferramenta. Então, o ideal no passe da ferramenta é que você venha, né, tirando essa região aqui, mas daqui até esse final, você venha com a ferramenta, né, e faça um passe contínuo, ok? Para que você não deixe a peça marcada, porque cada vez que você faz segmentos da peça, você interrompe o corte em uma determinada posição, no meio da peça, no início da peça. E essa interrupção do corte, né, acaba gerando marcações, porque você interrompe o corte. Então, a ferramenta acaba marcando a peça. Então, para você não ter essa marcação nessas regiões de transição entre uma geometria e outra, você tem que fazer a maior quantidade de movimentação da ferramenta em relação à peça de forma contínua, para que você tenha, né, uma transição de uma superfície para outra superfície homogênea, né, uniforme, melhor dizendo, de tal forma que você não tenha a parada, né, do corte, né? Ou seja, você está fazendo remoção de material, aí você lembra lá que lá no gume de corte da ferramenta, na interação com a ferramenta, você tem, né, o plano de cisalhamento, né, onde você está retirando uma determinada espessura de material, né, que é o seu cavaco, da sua peça bruta, e isso aí, quando você para o corte no meio do caminho, né, você pode gerar uma marcação na peça. Então, a peça perde qualidade. Então, você não pode ter o corte segmentado, interrompido, em várias seções da peça. Por quê? Porque naquela seção de transição, a peça é marcada em função da parada abrupta do corte, né, ali no plano de cisalhamento, e isso gera um efeito indesejável, que é uma marcação na peça. Então, a sua peça, se fosse uma peça, essa é de parafina, né? Mas se fosse uma peça de alumínio, uma peça de aço, uma peça, né, de tungstênio, uma peça, né, material mais nobre, ela fica toda marcada. Né? Por quê? Porque o corte foi interrompido na transição de uma geometria para outra. Então, essa interrupção
gera uma marcação. Então, a gente não pode ter isso, né? Por isso que a gente tenta fazer a operação de acabamento a mais contínua possível para toda a geometria da peça, a não ser aquela geometria que aquela ferramenta não consegue acessar. Aí é uma geometria que eu tenho que tratar com uma outra ferramenta, mas todas aquelas geometrias que são passíveis de ter uma interação com a ferramenta, nós devemos incluí-la na nossa operação, que eu chamo de enésima mais uma operação de acabamento. Então, é o torneamento de perfilamento. Então, para você fazer corretamente o seu planejamento e a movimentação da ferramenta, você tem que ter continuidade no passe N mais 1. Então, você não fez ainda o passe de acabamento. Então, eu recomendo que você refaça essa movimentação final, diminuindo aí a dimensão que a sua peça vai ficar, retirando 1 milímetro em um passe de acabamento. Deu para entender aí, Gustavo? Então, essas partes aqui eu refaço fazendo com 1 milímetro a menos, para depois, no final, fazer um acabamento tirando... Não, você pode deixar com a mesma dimensão, aí você muda o projeto, né? Aí as cotas, mais fácil mudar o projeto, né? Aí você diminui a cota final do seu projeto em 1 milímetro. Entendeu? Tá. Então eu posso, por exemplo, começar daqui e ir tirando 1 milímetro. Como é que é exatamente? É um passo de perfilamento de 1 milímetro, né? Essa região aí, essa última região aí que você fez invertido, né? Fez a movimentação da esquerda para a direita, né? Cortando com esse lado da ferramenta, esse você nem precisa fazer, né? Porque você não vai ter continuidade. A não ser que você fizesse a movimentação da esquerda para a direita, né? Diminuindo esse raio. E depois dando a continuidade, enfim, ao longo de toda a peça, né? Que seria uma forma de fazer. E a outra forma que você pode prever, né? Para que você realize isso aí, é iniciar a partir desse momento aqui, ó, desse ponto aqui. Aí você faz essa região, essa região você fez invertida também, né? Você cortou com o lado direito da ferramenta, que está certo, tá? Não está errado, não. Tá bom? Não vou falar que está errado. Ou então você pode também, né? Fazer toda a movimentação da esquerda para a direita. Ok? Mesma direção que eu fiz a interpolação, né? Isso. Então, aí você só tem que prever aquele probleminha, né? Lembrar de calcular corretamente o posicionamento da ferramenta, que a ferramenta está zerada desse lado esquerdo, ok? E não do lado direito. Então, você tem que descontar, né, os 2 milímetros da largura da ferramenta no posicionamento, porque você quer que esse cara, né, esteja numa posição que, na realidade, quem vai cortar é o lado direito e não o lado esquerdo. Então, você tem que descontar os 2 milímetros, né? Aí você pode fazer toda a movimentação da esquerda para a direita. Bom? Então, isso aí é aquele negócio que a gente usa. Ferramenta mão direita e mão esquerda. Então, a gente zera a ferramenta do lado esquerdo ou do lado direito. Nesse caso aí, como a gente só zera um lado da ferramenta, que é o lado esquerdo, então a movimentação que a gente considera, né, com o zeramento da máquina e da ferramenta e do zero peça, tudo junto, né, que é o que a gente está fazendo, a gente deveria fazer a movimentação da direita para a esquerda, então a movimentação daqui para cá. Essa movimentação correta levando o zeramento aqui. Como você está considerando agora que a movimentação vai ser da esquerda para a direita, vamos cortar com o lado direito da ferramenta, já que é uma ferramenta neutra, eu posso cortar dos dois lados. Entretanto, eu não consigo zerar, né, o lado direito da minha ferramenta, ok? Na máquina. Então, você tem que compensar isso matematicamente aí nas suas movimentações, que é o que você está fazendo aí. Então, eu só fiz essa explicação para que os outros entendam também. Tá ok, Gustavo? Então, faz isso aí. Tá bom. Então, aí depois me apresenta eu posso começando daqui, por exemplo, eu tiro 1 milímetro aqui, vou tirando 1. Isso. Eu tenho que tirar também nessa direção? Não, só tira no Z, né?
Só que como Mas você vai não. remover aqui, né, em Z também, né, em X e em Z, aí você tira, senão você não vai ter corte. Então você tira em Z e tira em X, 1 milímetro em cada dimensão, em cada direção. Não. Por exemplo, na interpolação eu vou tirar em X e Y 1. Porque, né? Sempre, né? Sempre. Você tem que tirar 1 milímetro, cara, de sobrematerial. Quando for subir aqui? Também, porque senão você perde o corte, né? Então você vai chegar aqui e vai subir aqui, vai tirar um pouquinho aqui, que é o acabamento, né? Você tem que deixar aqui, ó, um desenho com sobrematerial de acabamento. Então isso aqui é como se fosse o desenho do semi-acabamento, e aí você vai baixar a cota em X e em Y, X e Z, 1 milímetro. Vai diminuir 1 milímetro em Z e vai diminuir 1 milímetro em X, para você fazer o seu perfilamento de acabamento, que é o passe N+1. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, aqui eu ficaria só com. Eu tiraria aqui, é só um negócio menor, né? Então talvez eu possa mudar essa. Não, bem, aí você faz do jeito que você quiser se você achar que vai ter que tirar muito de um lado ou de outro, então você tira 0,3 milímetros de um lado, 0,3 do outro, né? Tem que tirar algum material, entendeu? Acima de Eu 0,3, eu senão posso fica mudar aqui Z. antes, né? Tirar menos antes. Sim, pode ser, tá, mas tem que tirar, entendeu? Algum material você tem que tirar para ter Então, mas se continuidade. eu mudar o meu projeto final, então, por exemplo, só passar um aqui e mudar, eu precisaria mudar lá no aprender, esse desenho aqui? Não, só no seu relatório final, né? No relatório Tá, final. Lembra que tem um relatório final? já não. Tem um relatório final que vocês vão submeter. Aí todas as adequações que vocês fizerem, aí vocês vão relatar lá no relatório final, ok? No Tá bom, aprender, que já foi, tá bom? entendi, professor. Tá Obrigado. bom. Então, Bem, então é porque essa interpolação aqui eu fiz nessa direção. Então, se eu puder refazer assim, para fazer todas as mesmas direções, seria melhor, né? é Eu acho que melhor. essa que eu fiz assim. Também se você que já fez, a geometria já está aí, agora você faz ao contrário, não tem que refazer o que você já tinha feito. Tá É bom. só partir do pressuposto que as dimensões que você tem agora são essas aí, e agora você vai fazer o passe de acabamento. Então, nas dimensões que você deixou a peça, você vai tirar 1 milímetro em X e até 1 milímetro em Z ou menos, né? Dependendo aí do que você tenha de restrição de movimentação. Ok? E aqui não precisa mais, eu posso parar aqui, né? Não, já que você vai fazer, já faz até aqui, né? Faz tudo aqui, né? Então eu Faz posso fazer a. tudo. Ah, começa aqui e Isso, termina faz aqui. tudo, faz tudo. O certo é fazer tudo, né? Já que Tá você bom, está fazendo da esquerda para a direita, tudo compatível, então pode fazer tudo. tá Ok? bom. Beleza, obrigado, professor. Tá, então tá. Próximo aí. Mais alguém? Bem, eu tô aqui, tá? Só me chamar aqui. Então abaixa a mão, tá? Ok. Tô aqui, só me chamar. Desativar aqui.
Professor, Sim, diga. o que é a parte do acabamento? Eu posso mostrar? Sim, sim, pode. Tá. Sim, pode executar. Vou rapidinho até a parte do acabamento. Eu não entendi direito como é que eu faço, se eu faço o faseamento tudo depois disso, né? Tá, agora eu faço, o acabamento vai ser agora. Começo lá, tirando em cada parte. A minha dúvida é agora, eu paro agora e faço o faseamento? Se assim dá certo. É que no faseamento você deveria ter tirado antes, né? Antes de executar o perfilamento, porque o perfilamento tem que ser contínuo, né? Ah, Então, parte do faseamento já deveria ter sido feito, né? Ou seja, essa parte. o Essa parte desbaste de do agora. faseamento. Isso, essa parte já deveria ter sido feita, né? É só colocar isso aqui antes do acabamento, talvez. Você tem que colocar de tal forma que ocorra antes do acabamento. Ou seja, o lado direito da sua peça já tem que estar construído até o semi-acabamento. Depois você faz o acabamento de uma forma única. Ok? Mas até aqui estava certo, né? Só então continuar o Isso, acabamento. isso. Inverte a posição desse final. Então, eu Ok? posso fazer. Basicamente, seria passar isso aqui para antes do acabamento para Isso, consertar aqui. exatamente. Bom, eu vou fazer rapidinho aqui, eu te mostro depois, tá? Tá, mais alguém aí? Cuidado com as datas, hein? A gente tem até quarta-feira para apresentar o desenho do fresamento. O fresamento tem que estar pronto até quarta. Projeto. Estou aqui disponível.
Eu posso apresentar? Sim? Está aparecendo já? Sim, pode iniciar. Certo, já. Aqui eu acho que eu mudei, eu fiz a preparação para a ferramenta agora, antes. Aí tu vai falando. É isso? Isso, tá ok. Eu só farei uma última recomendação, já que você realizou. Vai ali na última linha, no G02. Isso, na penúltima, tá? Como você numerou isso, nessa aí. Isso. Executa ela a partir daí. Como é que faz isso? Eu não sei como é que faz. Acho que você dá um pause, dá um stop aí, né? Ah, nossa. Fazer o programa todo, chegar lá. Chegar lá. Ah, outra coisa. Quando eu faço Só uma coisinha, é porque quando a gente faz uma usinagem até a linha de centro, para evitar, pode continuar usinando aí, para evitar uma perda da qualidade devido ao zeramento, ao erro de excentricidade que pode ser gerado durante a fixação da peça. Nós vamos além de x0. Então, vê aí, onde você fez, vai. Dá um zoom aí, por favor. Dá um zoom. Isso, aí passo a passo aí. Tá, agora eu vou fazer. Tá vendo aí que você foi até x0? Sim. Bem, aí o que acontece quando você vai até x0? Pode ser que tenha algum erro, né? De movimentação, de fixação da peça, de excentricidade. Aí depois dessa linha R8, dá um Enter, Tá, pera. dá um para ali, isso, dá um Enter aí, isso. Chama o G1, isso, e vai até x-2. Isso, executa de novo. Vamos ver como fica. Outra dúvida, professor. Quando eu executo ela com essa simulação rápida aqui, ó, ela dá um erro, quer ver? Ela fica meio diferente com os tracinhos. Tem problema isso? Porque eu fiz aqui, por exemplo, quando eu executo rápido. Bem, é que É o final do alguma coisa na sua renderização aí deu errada, né? Mas se não é isso que aparece na outra modalidade, alguma coisa ele renderizou errado, né? Agora ele retirou. Ainda tem, ó, é que tem uns diâmetros errados aí, ó. Tem algum diâmetro que você fez que ele está pegando como sendo um diâmetro que tem uma parte interna, tem alguma coisa que ele se perdeu. Vai, continua usinando aí, né? Só para finalizar. Tá, fez o R8, agora vai fazer x-2. Isso. É isso? Ok? Isso aí. Bem, faz a usinagem passo a passo, só para ver o que é esse negócio aí que ele deu errado. Não é que ele deu errado, é que ele tem algum diâmetro ali que ele renderizou errado. Ah, não consigo virar, peraí. Você pode mudar também a cor aí da peça, né? Vai lá e muda a cor da peça. É aqui? Não, ali embaixo, na setinha ali, no canto em cima, mais em cima. Não, em cima. Do lado esquerdo, em cima. Isso aí. Eu acho que é isso aí. Coloca nylon, outro azul, alumínio, vê uma outra. Vai mudando. Isso, esse aí. Esse aí. Deixa esse aí. Não, o outro. Deixa o outro. Madeira? Isso, vamos ver como é que fica. Só para ficar mais Passo a uma passo. cor que não misture aí com
com cinza. Ah, será que Isso, tem que fazer ele. vai passo a passo assim ou pode ir É, rodando? essa cor não é muito boa, não. Muda a cor de novo. Pode continuar, pode mudar a cor aí, em tempo real aí. Isso. Tipo um azul aí. Isso. A movimentação está certa. A renderização dele, em modo rápido, é É, que ele está se perdendo em alguma coisa aí. sim. Não, tá ok. Pode finalizar aí e submete lá para o site, né? Deixa assim, como é que a gente envia? Com o nome aqui, de uma... Ah, eu vou simplesmente da matrícula. Você, para submeter para o site, você tira o G92, né, que a gente não usa, tira, comenta, né? T8 M6, só coloca o porcentagem, isso, só isso. O resto você deixa isso. Isso, Tá bom. Aí comenta vai ser isso. em Isso, arquivo texto, nada? TXT, tá? Obrigado. Tá. Bem, mais alguém aí? Enfim, então. Júlia, diga. Oi, estou ouvindo. Oi, professor. Eu queria mostrar aqui o meu, Tá, como pode ficou o meu. compartilhar. Deixa eu abrir aqui o programa rapidinho. Pode compartilhar? Sim? Tá. Só um segundo. Muda só a cor da peça, tá? Coloca tipo um azul lá, só para facilitar. É, Na esquerda aí, onde ele tinha colocado há pouco. Não, 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 não. Não é aí, não. Em cima da setinha para tocar tem uma outra. Não, não, não. Onde toca? Em cima. Tem duas. Não, não, em cima aqui, ó. Vai na setinha de tocar, de pause. Calma, eu não Em tô cima, entendendo. isso. É para mudar a cor. Tem dois íconezinhos aí em cima da setinha. Não, na setinha para tocar e pausa. Ah, aqui? Em cima, tem outra. Não, isso aí, isso, muda a Ah, tá. cor. Vai escolhendo Ah, a cor. ABS, vai tentando uma cor boa aí que você acha. assim ficou melhor? Isso, essa aí, isso. Tá. Como é que eu faço pra... Não, só clica nele de Ah, novo. calma. Você tirou Aí lá, tem que você mudar de tirou a novo cor. aqui. Pronto.
Tem uns problemas aí do faceamento, né, que vai bater na peça, e você também não fez perfilamento da peça, né? Os meus problemas foram identificados com o aluno anterior, né? Você tem que fazer um perfilamento de acabamento. É a última operação que você tem que fazer, do começo ao fim. E o seu faceamento vai derrubar a peça, né? Você fez um faceamento aí, um comprimento muito grande de deslocamento da ferramenta. Entendeu? Entendi. Eu vou arrumar então. Bem, mais alguém aí? Estou aqui, tá? Só me chamar.
Bem, retornando, nós já são 11h48. Mais alguém gostaria de apresentar alguma simulação, programa, projeto? Bem, então eu vou dar por encerrada a aula nesse momento e na quarta-feira recomendo que finalizem aí os projetos do fresamento. Diga, Júlia. Oi, professor. Eu fiz aqui um desenho que seria o meu projeto da fresa, só que eu tô com um pouco de receio quanto à viabilidade da geometria. Não, então compartilha, aí eu Me analiso. dá um segundo aqui, porque eu acabei não Tá, digitalizando. Eu vou pegar a tá, só foto aqui. compartilha, assim que você Ok. conseguir. Eu não sei se vai dar para ver muito bem. Eu não terminei de fazer as cotas. Não, tudo bem. Eu A queria só geometria é o menos mostrar para importante. ter uma ideia aqui. Dá para ver? Tá complicado. Bem, tem vários probleminhas aí que dá seu mouse. Bem, habilita meu mouse, por favor. O mouse Eu fica... acho que eu habilitei aqui já. Não, não Ah, tô... sim, tô Tá, vendo. agora... Bem, é aquela questão. Como você vai ter um rasgo aqui, né, de 3,5, Uhum. então isso aqui está muito próximo, né? Tá bom. Ok? E, além Eu do mais, posso. eu não sei exatamente o que é esse desenho aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui Isso você aqui vai... foi o que eu usei de ajuda. Assim, isso aqui foi para me ajudar a fazer o desenho. O desenho mesmo seria essa cavidade central aqui. Isso aqui vai ser uma cavidade, certo? E esses aqui eu tô pensando em fazer contorno só, porque eu acho que a cavidade faria o programa muito longo. Isso daqui, que é o círculo Não, externo, aí... eu fiz só de Não, ajuda. tá, entendi. Só que se você tem uma cavidade aqui, né? E outra Aham. cavidade aqui... Não cavidade, desculpe. Um contorno aqui e Contorno. outro contorno aqui. Fica muito próximo, né? Isso, sem compensação de raio de fresa, um vai Uhum. interferir no outro. Então, você tem que diminuir a quantidade de pétalas, né? Ok. Sei lá o que é isso, né? Enfim, diminuir a quantidade desses elementos e dar um maior espaçamento. E tem que prever mais cavidade, porque está muito simples as suas cavidades. Tem que deslocar o É, desenho mais para a esquerda, ok. né? É porque Enfim. eu ia fazer outro contorno aqui. Não, tudo Só bem, que não dá pra mas... ver. Tudo bem, mas aí, de qualquer forma, essa distância está muito pequena, Sim. joga o seu desenho um pouco mais para a esquerda, ou joga esse aqui mais para a direita, né? Enfim. Uhum. E faz o outro seu desenho deixando aqui, né, alguma coisa, pelo menos, né, entre um cara e outro cara, uns 7 milímetros, 8 milímetros, né, para não interferir, ficar muito próximo da cavidade, porque a gente vai medir a cavidade, tá? Tá bom. Então é importante que haja nenhuma interferência da sua geometria, do seu desenho interno em relação à cavidade. Então deixa aí uma distância boa, né, para o material não soltar entre uma geometria e outra. Então deixa É, 10 eu, milímetros aí. eu 10 posso milímetros então e tentar 10 pegar milímetros. esse centro aqui, eu vou mover pro centro da peça É, quadrada aqui, considerando esse pode rasgo. ser. É Esses isso. dois aqui, nessas É a posições, mesma eles seriam coisa aqui e cavidades também. aqui, né? Mas aqui e aqui, né? Tá muito Muito próximo, né? próximo. Tem que Ok, afastar um pouco, tá? tá bom. Eu Enfim, vou, eu vou então fazer assim, eu vou pegar esse centro, eu vou mover aqui, e aí eu vou pegar isso aqui, que é você uma pode cavidade. fazer é pegar a sua peça bruta, né? Onde Aham. está o zero aqui e deslocar para a direita, né? Ah, é Sem mexer verdade, o é verdade. desenho, sobe esse cara, refaz aqui, tá bom? Tá bom. E aí eu tô pensando em, porque esses aqui, se eu fizer 4 cavidades desse formato aqui na diagonal, considerando que esse aqui vai estar no centro, fica suficiente de cavidade? Só muda um pouco a geometria, né?
para não ficar muito repetitivo. Enfim, tem que ter uma certa variedade para ter alguma complexidade, né? Então, gera outras coisas que você deseja no seu desenho, enfim, nomes, enfim, um outro desenho com cavidade, enfim, coloca aí aquilo que você achar necessário. Dá uma pensada aí, refaz o desenho e me apresenta na quarta-feira. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor. Mais alguém? Bem. Professor, licença. Eu Quem posso fala? dar tempo de apresentar rapidinho? Quem está falando? Laura? Pode. É a Laura. Isso. Tá, um minutinho. Tá. Deixa eu só compartilhar a tela um minutinho. Eu tô só com um probleminha para compartilhar, mas espera aí que tá abrindo, professor, desculpa. Tá, tudo bem. Eu sei que tá bem no finalzinho da aula. Não tem problema não. Tá travando um pouco, mas se não der tempo pra eu apresentar na aula que vem também, mas eu tô tentando aqui conectar. Bem, se você quiser mandar o desenho no chat, eu abro ele aqui também. Eu tô com problema, na verdade, de abrir, eu escaneei, né, e já enviei por WhatsApp, eu tô só com problema na conexão da internet, mas acho que agora tá carregando aqui. Vou compartilhar. Prontinho, consegui baixar aqui. Me confirma, por favor, se o senhor está vendo, professor. Tá chegando, chegou. Tá. Bem, dá só uma... Tá ok? Não, tá, já dá para enxergar. Não, aumenta o imagem, eu tirei uma foto um pouco rápida. Não, tranquilo, dá uns... Porque tá no finalzinho da aula. Tá, deixa eu só pegar o controle aqui. Habilita meu controle aí, por favor. Prontinho. Bem, essa região aqui, ó, deixa eu só subir aqui, bem. Habilitou aí? Ainda não recebi. Habilitei. Tá, recebi aqui. Bem, essa dimensão aqui, daqui até aqui, tem quanto? É 5, né? 7,5. Que cada quadradinho são 5 milímetros. E aí tem metade. Mas Tá. 7,5. Então, é o que eu falei ali anteriormente. Se você, como você tem espaço aqui para baixo, ó, tá vendo? Então, desenha a parte, essa parte do zeramento, né, para cima, né, e deixa equidistante aqui para a parte de cima, tá? Ok? Ok. Certinho. Bem, aí você está com o contorno aí, e como está muito simples aqui as suas cavidades, né? Lembrar que quando você for realizar a parte de programação de cavidades circulares, a parte de diâmetro, o menor diâmetro que você pode trabalhar, o menor raio que você pode trabalhar é 5, tá? Então você não pode fazer aqui uma interpolação circular com raio 3,5, para evitar problema lá se fosse fazer a usinagem da máquina. Então, faz uma outra cavidade, já que você tem espaço, né? Nesse lado aqui, ó, aqui, na parte de baixo aqui, ó. Já você vai subir isso aqui, fica com espaço aqui. Tenta colocar alguma outra coisa aqui, só para ficar não circular, mas faz uma outra cavidade com outra geometria, tá bom? Entendi, um pouquinho mais complexo. O resto tá tranquilo? Tá ok, só afasta, né? A questão da dimensão. Aqui em cima, né? Porque está muito próximo, ok? E o restante tá ok.
É a mesma coisa aqui, Tá bom, esses professor, caras obrigada. aqui sempre deixam um pouco mais afastado. Bem, então é isso aí, né? Tá, Então, quantos Oi? milímetros mais ou menos para afastar? Quantos milímetros mais É, ou o menos melhor é para deixar afastar? 10, né? 10 se tiver Tá. dois contornos, né? Um do lado do outro. Então, esse é um contorno, é 10. No caso da cavidade, como é a parte interna, aí você fica 10 menos, vamos arredondar para 2, então 7 a 8. Então, se tiver aqui uns 7, 8 milímetros, nem precisa abaixar esse cara. Mas se tiver menos, é bom abaixar. Bom? Tá bom. Certinho. Obrigada, professor. Tá, então é isso aí, né? Vou finalizar a aula agora, né? Se não tiver mais ninguém para apresentar. Quarta-feira, data limite para o projeto, tá? Então, façam aí como trabalho de casa e a gente continua a avaliação na quarta-feira. Então é isso aí, pessoal. Até mais, então.